A questão sobre a origem da espécie humana na Terra constitui um dos temas mais debatidos pelas tradições teológicas, filosóficas e científicas ao longo dos séculos. No âmago dessas discussões, confrontam-se historicamente a visão literalista e monogenista, que advoga o surgimento de toda a humanidade a partir de um único casal originário, e as evidências científicas do poligenismo e da evolução biológica. Diante desse cenário, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, oferece uma perspectiva profundamente racional, espiritual e integradora. Longe de endossar interpretações literais que desafiam as leis naturais, o Espiritismo esclarece, de maneira inequívoca, que a população do planeta não se deu por um único intermediário, nem a partir de uma exclusividade celular ou biológica, conforme expressamente registrado na questão 50 de O Livro dos Espíritos. A resposta dos benfeitores espirituais é categórica. Não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro, e nem o único, a povoar a terra. Como bem assevera o espírito Miramês, Adão e Eva não representam indivíduos isolados em termos históricos e anatômicos, mas símbolos arquetípicos das raízes do povoamento do orbe terrestre. Adão personifica o germen primitivo, deitado nos primeiros ensaios do globo. Eva simboliza o elemento complementar e receptivo, quando a crosta planetária já se apresentava devidamente resfriada e biologicamente estável. Adão personifica o germen primitivo, deitado nos primeiros ensaios do globo. Essa visão simbólica e coletiva desfaz as contradições teológicas, eliminando impasses morais e biológicos, como o incesto generalizado e a impossibilidade de explicar a diversidade étnica e antropológica do planeta em um curto espaço de tempo. Quando as caravelas europeias aportaram no chamado Novo Mundo, encontraram nestas terras milhões de criaturas humanas organizadas. Esses povos já possuíam pleno domínio da flora local. Construíam habitações, subsistiam da caça, da pesca e organizavam-se em estruturas sociais complexas. A pergunta lógica e irrefutável que surge é: de onde teriam vindo essas multidões se a humanidade dependesse exclusivamente da dispersão geográfica de uma única família originária? O Espiritismo abraça o transformismo e a evolução das espécies sob a ótica do planejamento divino. A matéria orgânica, descrita figurativamente na Bíblia como a argila abençoada, foi moldada e estruturada pela sábia natureza ao longo de eras incontáveis, conforme aprendemos na obra A Caminho da Luz, sob a coordenação do Espírito Emmanuel. As falanges de espíritos construtores, sob a tutela direta e soberana do Cristo, traçaram as diretrizes magnéticas do planeta. A reencarnação surge neste cenário como o mecanismo fundamental da misericórdia divina, o veículo sagrado que permite aos espíritos migrarem da longa noite da inconsciência animal para o amanhecer luminoso da razão e da responsabilidade moral. Em meio às meditações sobre as origens antropológicas, o pensamento espírita eleva-se para identificar aquele que verdadeiramente pode ser chamado de o primeiro homem, no sentido espiritual e teleológico. Jesus não apenas se fez homem para vivenciar e exemplificar as dores, as lutas
e as contingências da matéria, mas sustenta os passos da humanidade, desde os seus ensaios primitivos na argila até as culminâncias da civilização atual. O uso correto do raciocínio e da lógica, instrumentos divinos concedidos para a nossa evolução, deve ser direcionado para o bem-estar espiritual e coletivo, assegurando a paz profunda, que nasce da perfeita harmonia e com as leis eternas. Ele sustenta os passos da humanidade, desde os seus primeiros ensaios evolutivos até as culminâncias da civilização atual. E talvez o maior ensinamento escondido nas antigas alegorias da criação não esteja na forma transitória do corpo, mas na natureza eterna do espírito. Talvez o homem tenha sido criado à imagem de Deus, não pela forma do corpo, mas pela capacidade de evoluir, amar, criar e despertar para a consciência divina. Porque os corpos passam, mas o espírito permanece. E se esta reflexão falou ao seu coração, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam compreender a vida através da razão, da espiritualidade e da luz consoladora da doutrina espírita. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e acompanhe conosco esta jornada de conhecimento, reflexão e despertar espiritual. No próximo estudo, daremos continuidade às profundas revelações de O Livro dos Espíritos, avançando para a questão 51, aprofundando ainda mais os ensinamentos sobre as origens da humanidade e os caminhos da evolução espiritual. E lembre-se, nosso canal também já iniciou os estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma caminhada de transformação interior, fé raciocinada e encontro com os ensinamentos do Cristo. Que a paz de Jesus permaneça em seu coração